A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 11, Adotados por Deus. E o dia 10 de dezembro é comemorado também em nosso país o dia da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E o textuário dessa lição de número 11 está em Romanos, capítulo 8, especificamente no versículo 15, que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Graças a Deus. Nossa verdade prática: a obra de salvação do Senhor Jesus Cristo nos possibilitou sermos adotados como filhos amados de Deus, graças a Deus. O comentário, então, do nosso textuário está entre os versículos 1 a 17 do capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. O assunto, de uma maneira geral, é sobre uma vida debaixo da graça, segundo o espírito de santificação e adoção. Graças a Deus. Interessante quando a gente pensa nesse versículo, que num primeiro momento, lendo Romanos capítulo 8, a impressão que se dá, em uma leitura rápida, é que o que leva o homem à escravidão é a lei. A lei que tem uma série de coisas: não faças, não toques, seja assim, uma série de rituais que fez com que ficasse pesado para o homem. Muito peso, muitas coisas sobre ser humano. Mas a graça de Deus veio para trazer paz, alívio, alegria, liberdade, espontaneidade, altruísmo. Então, num primeiro momento, a leitura no capítulo 8 é essa percepção que nós temos. E ele fala então, porque não recebeste o espírito de escravidão. Então, se ele não está se referindo à lei, mas se ele está se referindo então ao próprio Espírito Santo, então ele vai dizer: o Espírito Santo não é espírito de escravidão, mas sim, e nem desse temor, medo, mas o Espírito Santo é um espírito de adoção. Então, se ele está se referindo ao mesmo espírito, então ele fala: olha, o espírito não é de temor, não é esse espírito de medo, não é esse espírito de escravidão que vocês receberam, mas vocês receberam o espírito de libertação, o espírito de adoção. Então, se ele se refere especificamente ao espírito, é essa percepção. Interessante nós compreendemos também que nesse versículo ele usa uma palavrinha que é a palavra Abba. É verdade que a liturgia cristã primitiva, ele vai pegar esse termo do aramaico ainda, Abba, mas é a palavrinha pai hoje na língua hebraica para pai, hoje. E aí ficaria então clamando pai, pai, E se usava então para ter essa percepção que o nosso Deus é um Deus paternal, é um Deus pai. Então, Abba. E os primitivos cristãos realmente usavam essa linguagem, esse termo para Deus. Pai, Abba, Pai nosso que estás no céu. E isso esteve presente na liturgia primitiva. Alguns entendem que isso tem a ver com a ideia da nova comunidade, composta de judeus e gentios, no sentido de família, tendo o Deus de Israel como pai de todos. Bem, independentemente desse contexto histórico, litúrgico, o importante é nós sabermos que nós cristãos temos a bênção de Deus em chamar o nosso Deus de Abba, de Pai. Isso é maravilhoso. Porque não são todos os monoteístas que têm essa percepção. A percepção monoteísta do judaísmo foca muito na unicidade de Deus. É o Deuteronômio 6,4. O Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse foco na unicidade.
Já o outro ramo monoteísta, que são os muçulmanos, os islâmicos, eles focam muito no poder de Deus, né? Quando eles falam na divindade deles, que é Alá, eles trabalham muito a ideia do poder. Não é à toa que aqueles terroristas, quando eles saem para se explodir, eles gritam Alá Akbar, né? Quer dizer, Deus é grande. Então a essência dessa religiosidade é o poder. Já o cristianismo não. A essência é o amor, é a paternidade de Deus. Por isso mesmo, o cristianismo é a única religião que chama o Criador de Pai, né? Pai nosso que estás no céu. E nós podemos, então, pelo Espírito da liberdade que Deus nos fez, nos adotou como filhos de Deus, coerdeiros com Cristo, nós temos essa liberdade maravilhosa de chamarmos o nosso Deus de Abba, Pai. Graças a Deus. Qual o objetivo dessa lição? Explicar que a obra de salvação de Jesus Cristo nos possibilitou sermos adotados como filho de Deus. É importante que você saiba que o Instituto da Adoção, no contexto de Romanos, não é bem como o nosso hoje no Ocidente. Quando se fala em adoção, você pensa em quê? Adotar uma criança, um recém-nascido. Bom, a percepção do Oriente há 2000 anos atrás, esse instituto de adoção, os romanos conheciam muito bem, porque a adoção também era adoção de adultos. Por exemplo, o César, o imperador, quando não tinha filho, era um grande general, adotava um outro grande general para ser o seu filho, o herdeiro de tudo. Então, a percepção de adoção, no contexto de Romanos, não é só uma ideia de adoção de criança, como está presente na nossa cultura hoje. Ela é muito mais ampla, né? Que é a adoção de adulto, de jovens, é uma adoção muito mais ampla. E é realmente essa a ideia da palavra de Deus, em nos adotar. É importante que você saiba também, você que estuda a palavra de Deus, que nós somos filhos de Deus, mas por adoção. Os anjos, as criaturas espirituais, são filhos de Deus por criação, eles foram criados filhos. Nós fomos adotados. Agora, o Filho de Deus por espécie é Jesus. Jesus é o único que tem o mesmo DNA do Pai, né? Então, Jesus é o unigênito Pai, quer dizer, é o único que tem a espécie do Pai. É o verdadeiro Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Os anjos e criaturas espirituais são filhos de Deus também, mas por criação, foram criados filhos. E nós, através do sacrifício expiatório de Jesus, da nova aliança, nós somos filhos de Deus por adoção. E por isso que nós podemos dizer, Abba, Pai. Graças a Deus. Bem, a nossa lição então tem uma interação com o professor. Ele vai mostrar aqui o grande amor de Deus em nos fazer filhos, né, por adoção. E vai falar um pouquinho sobre o Pai amoroso, ao ponto de nós chamarmos Abba, Pai, né, o papai, papaizinho. E o comentário inicia com uma introdução falando dessa adoção espiritual, que é uma bênção proveniente da onde? Da obra sacrificial de Jesus no Calvário. Isso significa que deixamos a condição de criaturas. Lembra que a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Então, antes de passarmos por esse processo de adoção, nós somos apenas criaturas. Embora usufruímos de inúmeras bênçãos então, dessa condição atualmente, temos a esperança de, num futuro bem próximo, desfrutarmos dessa adoção plena. Nós já somos beneficiários dessa adoção, mas a herança plena se dará quando Cristo, o nosso irmão maior, o nosso Salvador, vir nos arrebatar, buscar a sua igreja. Ponto central, a nossa filiação divina é uma bênção proveniente da obra sacrificial ou da obra salvífica do Senhor Jesus. Vamos para o primeiro tópico, o conceito bíblico de adoção. Vamos então para o conceito bíblico e teológico. No sentido bíblico, no sentido teológico, então, o ser humano caído em pecado é uma criatura. Ele não é filho de Deus. Pelo menos essa é o entendimento bíblico. Para se tornar então filho de Deus, é preciso crer. Então veja,
ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quem crer, nascer de novo, então esse é filho de Deus. Então, veja quão grande amor nos tem dado o Pai, nos tem concedido o Pai, que somos feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Então, assim é possível fazer parte da família de Deus, desfrutando de uma relação terna e amorosa com Deus, né? Porque você vai poder chamar então o seu Criador de Pai, é Pai Nosso. Toda essa bênção só é possível porque fomos feitos filhos de adoção por Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 5. Segundo subtópico, benefícios da adoção. Quais são as bênçãos provenientes do fato de eu ter sido adotado pelo Senhor? Bom, fazer parte da família de Deus é uma bênção. Você está seguro, você faz parte de um projeto divino, né? Família de Deus, Efésios 2,19. Isso traz muitos benefícios. Por exemplo, segurança, confiança e sentido de pertencimento a uma casa eterna, não feito por mãos humanas. Este termo lembra um lugar de refúgio, paz, descanso. Então, nesse sentido, voltar para a nossa casa, para a casa do nosso Pai, é um grande alívio. E isso traz paz para os nossos corações. Além disso, a adoção divina nos tira o senso de inferioridade, daquele peso humano de carregador do pecado, né? E nos coloca num local elevado, né? O jugo de Jesus nos liberta, então ele nos tira das potestades das trevas e nos transporta para o reino do Filho da Luz, conforme Colossenses 1,13. E subtópico 3, herdeiros da promessa. Nós somos então herdeiros. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, com o nosso coração, que somos filhos de Deus, graças a Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, graças a Deus. Logo, temos uma esperança, uma herança incorruptível, não feita por mãos, né? Incontaminável, coisa extraordinária, e está reservada nos céus, conforme escreveu Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 14. Então, a síntese desse primeiro tópico aborda a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo, nos faz, então, filhos de Deus. Há um subsídio lexicográfico que vai falar sobre adoção, vai falar sobre esse termo. E você pode ler com mais calma lá na hora que você estiver preparando a sua aula, né? Tópico 2. A adoção no tempo presente. Então, primeiro subtópico do tópico 2. Parecidos com o Pai. Bom, então o apóstolo João, ali no capítulo 1, no capítulo 3 da sua primeira epístola, então primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, ele faz a seguinte declaração, vou ler para você, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Graças a Deus. Então nós aguardamos esse dia em que nós seremos transformados, né? Num abrir e fechar de olhos. Glória a Deus. Isso nós chamamos de bendita esperança. Graças a Deus. Subtópico 2, do item 2, ser amado pelo Pai. O processo de adoção pelo qual passamos quando aceitamos a obra da salvação de Cristo é a prova do grande amor de Deus. Lembra de João 3,16? Várias vezes eu reforcei esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. E o subtópico 3, os direitos e os deveres da adoção. O que diz os direitos e os deveres? Então vamos lá.
foram, por intermédio da adoção espiritual, os filhos de Deus têm alguns direitos espirituais. Quais? Vamos lá. Foram legitimamente enxertados na boa oliveira, que é Cristo, conforme Romanos 11:17. Passarão a ter um novo nome. São direitos do herdeiro, Apocalipse 2:17. Passaram a fazer parte de uma nova família, a família de Deus, Efésios 2:19. Todos os povos e etnias, desde que tenham aceitado o Senhor Jesus, tornam-se filhos de Deus sem distinção. Gálatas 3:28. Mas não são só direitos, há também deveres espirituais. Por exemplo, é meu dever apartar-me do mundo e do que é impuro, conforme 2 Coríntios 6:17, 18, Apocalipse 21:7. Praticar a justiça e amar o irmão, 1 João 3:10. Buscar a perfeição do Pai, Mateus 5:48. Amar os inimigos, bendizer os que maldizem, fazer o bem aos que odeiam e orar pelos que maltratam e perseguem, Mateus 5:44. E glorificar a Deus por meio de todos esses deveres espirituais, Mateus 5:16. Então eu tenho direitos e tenho deveres como filho adotado por Deus. Resuminho do tópico 2. Mediante a adoção, hoje somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. É importante guardar isso. Há um subsídio léxico aqui também, sobre adoção, que você pode novamente fazer os seus estudos, seu aprofundamento sobre adoção, a perspectiva da adoção, e o item 3, que encerra a lição, a adoção plena no futuro. Então nós vimos no presente, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, a adoção plena no futuro. Aí, subtópico 1, filhos eternos. Embora desfrutamos aqui na terra dos benefícios da adoção espiritual, a alegria plena dessa realidade se dará somente quando o Senhor Jesus vier literalmente arrebatar a sua igreja. Bom, aí isso que é incorruptível se revestirá de incorruptibilidade. E a Bíblia diz que nós teremos acesso à incorruptível coroa de glória, conforme 1 Pedro 5,4. E é verdade que há uma luta interna nos filhos de Deus quanto a essa esperança, conforme escrito pelo apóstolo Paulo em Romanos 8:23, eu quero ler para você. Diz assim: nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, graças a Deus. E o subtópico 2, esperando a adoção completa. Embora já façamos parte da família de Deus, conforme 1 João 3:1, só conheceremos a plenitude quando o Senhor ressuscitar os mortos, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, quando o Senhor nos levar a sua herança, né, para vivermos na casa do Pai Celestial. E subtópico 3, do item 3, a casa do Pai. Uma vez filhos de Deus, somos peregrinos na terra estranha, 1 Pedro 2,11. Por isso experimentamos o que? As lutas, os infortúnios, as dificuldades, as dores do tempo presente, conforme diz Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Mas em Filipenses 3,20, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, diz explicitamente: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo para ser igual ao seu, graças a Deus. Então, nós temos que ter esse anseio de voltar para a nossa casa celestial. Então, síntese do tópico 3, como filhos de Deus, desfrutaremos de uma alegria plena na ocasião da gloriosa vinda de Jesus Cristo. Isso nós temos um subsídio teológico que você pode ler com calma, do grande escritor e pastor pentecostal Stanley Horton, Teologia Sistemática. Temos também um Conheça Mais,
que é um texto aqui sobre os filhos de Deus, né, que é a testificação do Espírito Santo, e temos as considerações finais. A doutrina da adoção nos mostra que somos filhos de Deus e que um dia fomos aceitos por Ele, por causa do seu grande amor. Foi a obra de Cristo na cruz que tornou esse processo de adoção possível. Agora nos tornamos herdeiros de todas as coisas juntamente com Cristo. Firmados na doutrina gloriosa da adoção, podemos nos sentir amados, cuidados, membros de uma família maravilhosa que é a família de Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo que nos adotou e nos fez participantes da sua glória. Eu quero convidar você uma vez mais para participar da nossa aula de formação continuada, todo sábado das 16 às 17h30 na Assembleia de Deus de Campinas. Você é o nosso convidado. Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. E eu quero convidar você para acessar o nosso site. É www.professoralberto.com.br. Acesse, compartilhe esse vídeo e que você tenha uma aula abençoada. E que você, meu irmão, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, sinta a alegria de ser adotado pelo Senhor Jesus Cristo e, portanto, você faz parte da família de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.